E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Antônio Gonzalez. Estamos aqui para a nossa quarta aula do mini curso Introdução ao Adobe Premiere Pro. E hoje nós vamos ver sobre a questão de tratamento de imagem e alguns ajustes finais no áudio. A aula passada nós vimos animação, nós vimos também o Hard Limiter, que é um dos primeiros tratamentos que a gente pode fazer, que ele ajuda bastante na sua essência, já resolve muitos problemas. Mas hoje a gente vai lidar com outros problemas mais visuais e problemas de áudio que acontecem, principalmente quando nós estamos tratando sobre entrevistas, conversas, que eles aparecem com maior intensidade. Então, o que é a primeira coisa que a gente pode fazer aqui? Então, vamos tratar a imagem. Esse vídeo aqui eu gravei para nossa aulinha. É um vídeo meu falando sobre o personagem do Naruto, o Tobirama. Papapá, eu tô aqui Este vídeo falando e a gente repara, a qualidade do vídeo tá boa? Tá boa, mas a gente repara que a predominância são tons frios, está predominando bastante tons escuros aqui, e eu queria que tivesse um pouquinho mais vivo as cores. Então a gente já sabe mais ou menos aquilo que a gente quer. Então, como é que a gente pode tratar a imagem? Existem duas formas para você iniciar. A primeira forma que você pode fazer, mas é a forma que eu não recomendo, é a forma de você selecionar aqui e fazer o vídeo em si, o item, e modificar, fazer os ajustes de cor. Por que eu não recomendo? Porque você vai ter que trazer essas configurações para todos os seus vídeos. E às vezes você tem, como eu tenho aqui, um único vídeo com cortes. Então esse tipo de coisa atrapalha, você vai ter que trazer para cada item, vai ter isso é uma coisa que você pode economizar tempo. E qual que é a segunda forma? É a forma que economiza tempo, é a forma que eu recomendo, que é utilizar uma camada de ajuste. Como que a gente usa uma camada de ajuste? Nós vemos aqui do ladinho no projeto, clica com o botão direito, vai em New Item e aperta Adjustment Layer. Ele vai aparecer aqui as configurações de vídeo, então geralmente vai estar configurado certinho, né, para você, mas sempre dá uma checada, porque quando você tem um vídeo que tem dimensões diferentes, é importante que você defina a dimensão que você quer, porque senão não vai bater, vai ficar estranho. Enfim, está aqui do jeitinho que eu quero, minha resolução é do vídeo, então eu vou lá dar OK. Ele criou uma camada de ajuste. E daí? Já mudou alguma coisa? Não. Primeiro ponto é que você não trouxe nem para a linha do tempo. Lembrando aquele conceito da aula passada, lembrem-se que camadas como a gente tem aqui de vídeo, quanto maior for o número que você colocar o seu item, mais a superfície estará. É aquela lógica de arrumar a cama, do travesseiro, da roupa de cama e da coberta. Se eu colocar aqui a camada de ajuste, ele vai trazer nesse trechinho. Ah, mas eu não quero que fique só nesse trechinho. Eu quero que fique para todo esse conjunto de vídeos. Então eu vou aqui e arrasto até o finalzinho. Ah, mas modificou alguma coisa, Antônio? Não, não modificou. Você não fez nada. Você só criou uma camada. Você botou uma folha em cima. E aí? Como é que vai mudar? Você, para mudar a camada, você modificar as cores, você vai pesquisar um efeito que chama Lumetri Color. Você vai pegar esse efeito e arrastar na camada de ajuste. E aí? Aqui você já consegue modificar os quesitos das cores. Mas outra dica, não modifica aqui no painel da esquerda não. Você pode mudar? Claro que pode, mas talvez não seja o mais interessante, porque não é tão bem disposto na minha concepção e tal. Mas não tem nenhum problema se você quiser. Qual é a minha recomendação?
venha na aba própria para isso, que é a aba aqui em cima, Workspace Color. Mudando em Color, você vai ver que ele ficou no canto direito. Você pode modificar na esquerda, mas ele está aqui no canto direito. Primeiro tópico que a gente vai mexer é Basic Correction. Correções básicas. Nós temos aqui a balança de brancos aqui da vida. White Balance. Nós podemos mexer na temperatura e no tint. Eu não lembro o que é tint agora. Enfim, a temperatura vai ressaltar alguns tons. Então, se você coloca valores negativos, ele vai ressaltar tons frios. Você vai ver que a predominância é de azul. Na temperatura, que é valores mais positivos, ele vai ressaltando tons mais laranja e tal, dando a ideia de calor. É interessante deixar algum desses extremos? Depende da sua finalidade. Eu gosto de deixar um pouquinho só, nesse caso, deixo aqui em 10. Outra coisa que eu posso modificar é o tint, que ele vai ir mais pro rosa ou vai mais pro verde. Neste caso, eu não acho interessante. Então, eu vou manter em 0. Beleza. Arrumado aqui na parte de White Balance, nós vamos fechar aqui, minimizar e vamos em Tone. Quais são os tópicos que eu recomendo você mexer e quais é o que eu recomendo não mexer? A gente tem tudo isso daqui de tópicos que você pode mexer. O primeiro tópico é Exposure e o segundo é o Contrast. Exposição e contraste. São os que eu recomendo mexer? Não. Por quê? Porque a exposição você vai dar mais brilho à sua imagem. Então, quanto maior for o valor, mais brilhoso vai ser. Parece que, nossa, rolou uma bomba nuclear aqui, ficou um clarão. E não é algo que interessa, embora ele só varie até 5. Não é algo que me interessa. Então, se você está com esse tipo de vídeo como o meu, que você vê que alguns pontos estão claros, outros estão escuros, você não vai mexer em Exposure. E nem contraste, porque realmente ele vai mexer tudo no geral. Quais são interessantes para você fazer modificações mais sucintas? É Highlights e Shadows. Highlights ele vai ter como se fosse a função do Exposure, mas ele vai ressaltar os pontos mais claros de uma forma mais sucinta. Então, ó, vou aqui aumentando e você vê que os tons mais claros, repara aqui, principalmente nesse canto da minha tela onde está a cama e a parede. Olha como vai ficando mais claro. Estou aumentando e diminuindo. Você vê, o Highlights ele faz uma função do Exposure, só que de uma forma mais sucinta. Então, se eu deixo valores positivos, ele vai ressaltando esses pontos mais claros. Se eu deixar mais negativo, vai escurecendo esses pontos. Agora eu vejo com maior detalhe a minha cama, mas alguns pontos ficaram escuros, né? Beleza, eu vou deixar ele um pouquinho só aqui, em 20, por exemplo. Beleza, e Shadows, Antônio? Shadows, ele vai funcionar assim. Valores negativos vão ressaltar as suas sombras, seus pontos de sombra. Então tá vendo que o meu lado da minha cara ali tá mais escuro e o outro lado está mais claro? Então, eu ressaltei os pontos de sombra. Enquanto que se eu deixar valores positivos, ele vai deixar mais claro esses pontos. E aí os de baixo? Aqui você ressalta os brancos, os tons brancos, né? Então, ó, tá vendo aquela parte ali atrás de mim? Ele vai ressaltar. Eu posso deixar um valor desse jeito. E supondo que aqui vai ficar bom. E aqui? Aqui você vai ressaltar os tons pretos. Mas se você modificou no Shadows e o Highlights, é para adiantar bem esses pontos. Beleza. E aí? Dá para acabar por aqui? A resposta é: dá para você simplesmente dar por vencido aqui, porque às vezes você pode sentir que para sua finalidade já adiantou. Mas é tudo da aula de hoje de correção? Não. Você ainda pode fazer algumas modificações que podem deixar a sua imagem um tanto melhor. Você fez correções básicas, então você já nota a diferença.
Olha aqui, eu desativei as correções básicas. Olha como é que dava predominância de tons mais frios, a sombra ela estava mais predominante. Agora eu deixei um pouco mais claro, um pouco mais coisa um pouco mais vivo, ressaltando os pontos certos. Na aba Creative, se você não sabe o que eu fiz aqui, ó, eu só estou minimizando as abas. Basicamente vai vir assim quando você for mexer no programa. Você pode clicando nessas partes aqui, em White Balance, Tone, que ele vai minimizar. A mesma coisa vale para o tópico Basic Correction. Você clica nele, ele vai minimizar. Indo para Creative, nós temos outros pontos interessantes. Quais são os pontos que a gente vai mexer? Sharpen, Vibrance e Saturation. Sharpen, ele vai dar maior nitidez à sua imagem. Então, vídeos que eles são um pouquinho mais embaçados, você vai ter que dar uma compensada por isso. Então, ó, se aumentar os valores, ele vai deixar mais nítido. Olha, tal. Mas mais nítido é bom. Mas até determinado ponto, porque senão ele vai ficar com uma aparência estranha. E não é o que a gente quer. Se a gente deixar valores negativos, ele vai deixar embaçado. Você vai sentir como se você tivesse miopia olhando essa imagem. Então, eu vou deixar um pouquinho só com a... como é que fala? Com o Sharpen aqui, em 7,7. Vamos supor que eu já senti que tá bom. Beleza. E aí, o que mais que eu posso fazer? Nós temos aqui o Vibrance Saturation. Ele tem aquela mesma ideia que a gente tem de exposição e highlights. Eles mexem no mesmo aspecto, mas de maneiras diferentes. Saturation, ele vai saturar todos os tons no geral. Então, quanto valores mais acima de 100, olha como é que ele vai ficar. Eu vou ficar mais laranja, os brinquedos ali atrás também, o meu quadro ali azul pra caramba, minha camisa deixou de ser preta e começou a ter uma outra cor. E se eu deixar valores abaixo de 100, ele vai deixando preto e branco, né? Como se fosse um filme antigo. Então, se eu não acho que tá bom no geral, né? Se eu acho que tá bom a saturação no geral, eu vou manter em 100. Se você acha que falta cor no que vocês colocaram, vocês podem saturar aqui um pouquinho, que vai saturar todos os tons no geral. Mas se você acha que só alguns pontos estão saturados, outros não, você vem aqui em Vibrance, em que valores positivos vão deixar alguns pontos mais vivos. Olha só. Tá vendo que eu estou aumentando aqui, ó, e nem tudo está ficando mais saturado. Alguns pontos. De uma forma mais sucinta. Olha só, estou em 35 e tá um tanto agradável já. Porque é interessante você sempre buscar isso. Sua imagem, se você vai tratar, por exemplo, um vídeo que é você falando, ou pessoas falando, é legal ter tons um pouquinho saturados, mas de forma que não fiquem surreais a coisa. Coisas que seu olho vai falar, nossa, certeza que isso aí não é real. Você tem que ficar naquela margem do bonito e imperceptível, porque vai ser o melhor você. O bonito e o exagerado pode desagradar algumas pessoas. É só uma dica. Antônio, é uma fórmula padrão deixar o Sharpen menorzinho, o Vibrance assim e aqueles outros do Basic Correction desse jeito? Não, não é uma fórmula, gente. A fórmula é adequa essas ferramentas à sua necessidade. Como assim, Antônio? Eu não estou entendendo. Como assim minha necessidade? Vamos supor que você fez uma filmagem de um bosque. Você fez capturas de um bosque e tudo mais. Você tem que, quando você está num bosque, predominância são de tons mais verdes, escuros, né? Você tem mais mata que cobre as praças, as ruas e tudo mais. Diferente de um parque, que ele tem vegetação sim, mas ele é mais aberto, então você tem um lugar que tem mais brilho. Essas coisas você vai ajustar. Então, vamos supor, você quer fazer uma coisa do bosque, você vai ressaltar tons mais verdes, porque você quer dar a ideia de que aquele bosque é vivo. Não é tão interessante você deixar sem saturação, preto e branco. Quando você quer ressaltar, você quer dar a ideia de vivo a sua filmagem do bosque.
Você não foi até o bosque só para deixar preto e branco. Novamente, não existe fórmula. Existe aquilo que se adequa para aquilo que você quer. Aqui eu fiz o que eu achei legal para minha imagem. Tony, não tá sentindo a diferença. Eu tô achando que fez nenhuma diferença para sua imagem com o vídeo em si. Vem aqui no esquerdo, ó. Lumetri Color. Clica no FX. Você tá vendo sem. Tá vendo com. São mudanças sucintas. Geralmente com vídeos que tem uma qualidade menor, a gente tem que trabalhar bem mais nisso. Agora quando ele já tem uma boa qualidade, você trabalha de uma forma um pouquinho mais sucinta. Entendido isso, nós vamos para a parte de correção do áudio. Então, vamos lá ouvir aqui o nosso vídeo inicialmente. Este vídeo não é para falar. É engraçado, porque eu falo, este vídeo não é para falar, mas eu falo o vídeo inteiro. E aí, olha aqui bem no comecinho, ó. Vou até dar uma ampliada aqui na timeline. Lembrando, para dar uma ampliada na sua timeline, aperte o botão de mais, que você vai ampliar. Se você quiser reduzir, é o de menos. Vamos dar uma ampliadinha e ver aqui, ó, esse trecho inicial. Tá vendo como tá barulhento o meu fundo? Como que você nota barulhos externos? Olha, bem aqui, ó. Mas, Antônio, é porque você não colocou o hard limiter. Não, eu coloquei o hard limiter. Eu limitei, sim, a amplitude do meu vídeo e também deu um boost de entrada. Mas vê que quando eu dei um boost de entrada, eu ressaltei, inclusive, o barulho externo ao meu vídeo. Que antes podia estar mais baixo, agora está corrigido. Nos momentos que eu estou falando mais baixo, está mais alto agora. Mas isso inclui o barulho. Como é que eu posso reduzir isso? Nós vamos utilizar um efeito que chama, a gente pode apagar aqui, que chama Denoise. Você vai encontrar o Denoiser e o Denoise. Você vai utilizar o Denoise e vai arrastar aqui no seu vídeo. Vindo aqui, ó, você vai em Custom Setup e vai em Edit. Nossa, Antônio, não tô entendendo nada disso daqui. Calma lá. Como estamos lidando com barulho, com som, sons eles funcionam por frequência. E sons, eles têm diferentes frequências entre si. Frequências mais baixas, frequências altas, frequências medianas. Aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai tentar encontrar o ponto que se encontra esse ruído. Ah, eu não sei que ruído, qual que é a frequência do meu ruído, se ele é alto, se é baixo, eu não sei o que é. Se você não faz ideia, não se desespere, relaxa. Quando você for mexer aqui, os principais que você vai mexer, o que já resolve sempre, é esse de Mid Frequencies, esse de Lower and Higher e aqui de Higher. Então, como é que você vai poder fazer? Vai testando. Então, ó, eu vou arrastar para o começo do meu vídeo. E eu vou aqui deixar no primeiro, que ele vai focar em frequências medianas. E vou aumentar aqui a quantidade de ruído que ele vai excluir. Vou deixar aqui em 70. Este vídeo não é... Nota, olha aqui, já deu uma reduzida no barulho, que antes estava super alto. Este vídeo... Agora tá assim. Este vídeo... Mas, ai, Antônio, eu quero ver os outros. Como é que ele vai afetar? Então vamos aqui, ó. Lower and Higher. Este vídeo não é... E o outro Higher? Este vídeo não é para falar. Nossa, Antônio, eu tô gostando. Eu senti que todos deram uma boa reduzida no ruído. Então, Antônio, senti que o melhor que deu uma resolvida foi o Mid Frequencies. Este vídeo... Mas isso vai de acordo com o seu ruído, não é uma fórmula padrão. Se você não está sentindo diferença naquilo que você modifica, mexa aqui na quantidade de ruído reduzido. Mas lembrem-se que toda vez que você for tirar o ruído, você tem uma pequena perda
da qualidade do seu áudio. Como assim, Antônio? Lembra que quando você está mexendo com ruído, você está mexendo com frequências. Mas a sua voz também está nessas frequências, porque é um som. Qual que é o problema nisso? O problema tá que você reduzir muito ruído, ele uma hora vai captar a sua voz. Então ele vai cortar, ele vai ter uma perda na qualidade do seu áudio. E isso é uma coisa que não é interessante pra gente. Você vê que antes o meu áudio ele estava mais claro, ó. Este vídeo não é para... Você vê, tá claro o que eu falo, mas com essa modificação, Este vídeo não é... parece que ele ficou mais abafado. Houve uma perda de qualidade sonora. E é uma coisa que a gente vai arrumar com outro efeito, que é um equalizador. Podemos fechar aqui. Para adicionar um outro efeito, vamos aqui em Effects e pesquisamos o Equalizer. Qual que você vai utilizar? O Parametric Equalizer. Você vai pegar ele e arrastar no trecho de áudio que você quer. Está aqui adicionado e nós vamos aqui em Custom Setup e Edit. Nossa, Antônio, que coisa bizarra, que é isso? Vamos entender uma coisa. Lembra quando a gente estava trabalhando com frequências? Lembra que eu falei sobre frequências baixas, frequências medianas e frequências altas? Vamos associar na voz em si. Como é que vai ser? Vozes mais graves, elas terão frequências baixas mais acentuadas. Então, aquela pessoa que fala voz assim, Na hora que você vai ver a frequência, né? Você vai olhar aqui no equalizador, você vai ver que as frequências mais baixas, elas vão estar mais altas do que as frequências mais altas. Antônio, mas onde você está vendo isso? Vamos separar assim. Do ponto 1 ao ponto 2 vai ser as frequências baixas. Entre o ponto 2 e o 4 vai ser as frequências médias. E do 4 em diante vai ser frequências altas. Então, ó, Este vídeo não é para falar sobre presidente, não é para... você vê, aqui no caso do meu áudio, ele está até bem equalizado, mas você vê que as frequências mais altas, elas são um pouquinho mais abaixo, as frequências mais baixas, elas também, o que predomina é as frequências medianas, então a gente pode consertar isso. Nossa, Antônio, mas eu não sei qual que é a minha voz e tal. Vozes mais graves, frequências baixas. Vozes mais finas, vão estar nas frequências mais altas. Mas, e aí, o MIDI é nesse meio termo? Ok. Você pode ter um problema que é, por exemplo, pessoas que têm vozes mais graves, elas, às vezes, você sente que tá meio abafado, que você não consegue entender bem o que ela tá falando. ela fala assim, mas falou, Você vai ver que a pessoa pode estar até falando uma coisa, mas, no geral, você não entende o que ela tá falando. Quando você quer mexer melhor nessa coisa de destacar pessoas que você quer que a pessoa tenha como se tivesse uma melhor dicção, você vai mexer em frequências medianas. Então, no meu caso, não preciso mexer tanto no mid porque elas estão claras. A minha frequência está boa, a mediana. Você vê clareza no que eu falo. Mas talvez não tanto em frequências mais altas. Então, se eu quero mexer aqui, ó, eu posso mexer no ponto e vou aumentar aqui. E aqui eu vou dar uma leve aumentada. Aqui eu não vou mexer. Aqui no 4, ó, eu vou dar um picozinho. Ele vai dar um ganho. Isso aqui é um gráfico de ganhos e perdas. Então, ó, se eu tô colocando aqui o meu ponto 4, ele vai dar um ganho de, ó, inclusive ele aparece uma legenda. Ele deu um ganho de 5,2 decibéis nessas frequências. Então, ó, quando a gente for reproduzir o áudio... Este vídeo não é para falar sobre presidente. Não sentiu diferença? Pode aumentar. Mete bala aqui. Vai aqui, vem aqui, dá uma aumentada. Dá uma outra aumentada. Deve aumentadinha aqui. Ou abaixado, tanto faz. E... Este vídeo não é para falar sobre presidente, não é para... você vê que aqui eu já dei uma melhorada. Eu posso dar uma diminuída aqui
e aumentar também o meu 5 para ir aumentar junto nessas outras frequências. Este vídeo não é para falar Você vê, sobre porque antes essa parte aqui do gráfico, ele nem alcançava aqui o 0, agora ele está alcançando. Você pode modificar o quanto você quiser aqui, você pode aumentar tudo, você pode aumentar aqui também, que vai dar todo esse ganho de 15, ganho de 7, ó. Este vídeo não é para falar sobre presidente, não é para falar sobre... Agora está até superando a margem aqui de decibel. Existe a fórmula ideal? Não existe. Vai sempre de acordo com aquilo que você está trabalhando. Pessoas que falam com voz mais fina, você vai ter que mexer, aumentar as frequências baixas e diminuir as altas e medianas. Então, gente, não existe uma fórmula ideal. Existe aquilo que se adequa para o seu vídeo. Então, ó, eu senti que tá bom aqui. Este vídeo não é para falar sobre presidente, não é para falar sobre mim, é para falar de gente importante. E a pessoa importante da vez escolhida é o Tobirama. Legal. Acabou nossa edição? Praticamente nós acabamos. Fizemos um tratamento de imagem, de som. Antônio, mas eu tô vendo que nas outras partes que você cortou, se eu clicar não vai estar aqui. Eu só tô vendo hard limiter. O que eu faço? Como você modificou aqui, o que é ideal? Se você vai trabalhar num vídeo só, faça essas modificações antes de você fazer o corte. Mas se você já tiver feito o corte como eu, não tem problema. Seleciona, segurando Ctrl aqui, você clica no Denoise, no Parametric, dá Ctrl C, vai lá no trechinho e Ctrl V. Tá tudo aqui. Toda a sua configuração de áudio. E a de vídeo? A de vídeo, ela vai estar na sua camada de ajuste, então nem precisa me preocupar. Vou aqui, Ctrl V de novo. Vai estar certinho de novo. Incrível, nem deveria perder minha distração. Eu estou me distraindo. Tá vendo? A gente trouxe essa modificação. O ideal é fazer antes dos cortes, mas não tem problema se você fez depois, né? Uma das perguntas que aconteceu durante a aula é: eu posso fazer essa modificação em partes da minha imagem? Como assim? Se eu quisesse, por exemplo, só fazer essa melhoria de tons na minha parede, como é que eu poderia fazer? Para fazer uma modificação em determinada parte do seu vídeo, quando nós estamos tratando de efeitos visuais, camadas de ajustes, você vai sempre encontrar, por exemplo, a opacidade aqui, ó, nós estamos encontrando isso. Aqui em Lumetri Color também estamos encontrando essas coisas. Mas o que são esses ícones? Elas são máscaras. Nós temos máscaras de elipse que ele fala, máscaras de polígono de 4 pontas e máscara livre, né, que você pode desenhar. Vamos supor que eu queira fazer essas modificações de cores apenas do meu queixo para cima. Clico aqui na máscara de 4 pontos, arrasto aqui em cima, arrasto aqui, arrasto aqui e arrasto para cá. Tá vendo? Para baixo do meu queixo tá a configuração antiga. Acima tá a configuração nova da camada de ajuste. Tá vendo a diferença? Ó, eu vou subir aqui um pouquinho. Olha a modificação como é que ficou. Olha como eu estou deixando de ser aquelas cores mais quentes e agora está voltando aquela predominância de tons mais frios. E agora eu vou abaixar e vai voltar. Ah, Eutônio, mas por que isso é interessante? Vamos supor que você fez uma filmagem da cidade. No seu plano embaixo vai ter a rua. E no seu plano em cima vai ter o céu. Vamos supor que embaixo você queira deixar a sua rua preto e branco, tirar essa saturação. E na parte de cima, você quer deixar a cor mais viva do céu. Você quer deixar a predominância do azul e tal, a cor mais bonita, porque você quer destacar o céu. Você vai aqui na sua máscara e você pode, vamos supor, se você tivesse numa rua só, você poderia fazer a modificação simples aqui de botar um polígono de 4 pontas. Mas se você tem prédios no meio do seu plano,
você pode fazer um desenho. Então, aqui, ó, vamos supor, dei um ponto aqui, clica, pá, 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 pá. Eu posso desenhar o que eu quiser aqui. E aí, você, claro, tem que fazer o contorno, né? Então, tô fazendo bem seco aqui, porque eu não tô ligando muito, mas, tá vendo? Nesse formato bizarro que eu fiz, dentro dele vai ter as modificações de cores, enquanto fora dele não vai ter. Você pode fazer isso com formato de bolinha, de retângulo e formato livre. Vai da sua vontade. Entendido isso, pessoal? Antônio, e lá a questão lá das outras ferramentas? Eu posso criar uma animação? Claro que pode. Tudo que tiver o cronômetro, lembre-se, você vai clicar aqui e vai gerar um keyframe. Você precisa de 2 keyframes, pelo menos, para criar uma animação. Porque você precisa de 2 pontos para justamente criar um ponto que vai ser um valor e um ponto que será outro valor. Entendido isso, pessoal? Então, fica aí a nossa aula. Agradeço que você esteja assistindo até então. Nossa próxima aula vai ser a última aula, que a gente vai poder ver outros conteúdinhos finais do vídeo. Agradeço que você tenha visto até então. Quaisquer dúvidas, deixe na aba comentários ou mande no grupinho do WhatsApp, se você for da turma. Muito obrigado e até mais. Fui!